alguém já me disse, né, a repulsa que sente pela Bíblia. Porque dizem que a Bíblia, né, apoia a matança de crianças, de mulheres, de povos, ou seja, a Bíblia é genocida, é infanticida e tudo mais. Moisés intercedeu muito pelo povo e Deus perdoou muito esse povo. Mas chega um momento, querido amigo, querida amiga, que o amor de Deus, mesmo sendo infinito, tem uma paciência com limite. Existem limites. Se não existissem limites, existiria libertinagem e não liberdade. E por ultrapassarem tais limites, Deus teve que destruir civilizações antigas por meio do povo de Israel. Esta é a última parte da lição a qual quero me deter um pouco mais e que leva muitos a quererem justificar, diríamos assim, até alguém já me disse, né, a repulsa que sente pela Bíblia. Porque dizem que a Bíblia, né, apoia a matança de crianças, de mulheres, de povos, ou seja, a Bíblia é genocida, é infanticida e tudo mais. Só que eu posso garantir para você que não é assim. E que as pessoas que afirmam isso, elas não sabem o que estão dizendo. Eu fico impressionado como as pessoas tiram conclusões acerca de um assunto sem analisarem o todo daquele assunto. E se você fez isso, não faça mais, porque isso é postura de gente ignorante. Gente que não tem estudo. Ou que teve estudo e o estudo não adiantou em nada. Há pessoas que não têm estudo, mas não são ignorantes. Elas sabem ler. Elas sabem ler algo no contexto para não inventar um pretexto e tirar as conclusões certas a respeito de um texto. Bom, você deve estar pensando o seguinte: por que então? Qual é a explicação lógica que você dará a mim para Deus ter matado povos pagãos, incluindo crianças? Primeiramente, você tem que entender que nem sempre Deus mandava matarem-se as crianças. Em alguns momentos sim, e em outros momentos não. Por exemplo, em Números 31:17, Deus disse que ao eliminar-se aqueles povos, eliminasse também as crianças. Agora, quando você vai para Deuteronômio 20, versos 13 e 14, você vê um momento, uma ocasião, em que Deus ordena poupar certas crianças. E eu já vou lhe explicar porque algumas eram poupadas e outras não. Tá? Deuteronômio 20, versos 13 e 14. E o Senhor teu Deus a dará na tua mão, e todos os do sexo masculino que houver nela passarás a fio de espada. Mas as mulheres e as crianças e os animais e tudo o que houver na cidade, todo o despojo tomarás para ti, e desfrutarás o despojo dos inimigos que o Senhor teu Deus te deu. Então veja, os do sexo masculino eram mortos, e as mulheres, inclusive crianças e animais, em certas ocasiões eram poupadas. Por que em algumas ocasiões eram poupadas ou noutras não? A resposta é simples. Dependia do grau de depravação no qual se encontravam aquelas crianças. Eu não sei se você sabe, mas Deus deu 4 gerações para que esses povos pagãos se arrependessem. E o que eles faziam? Eles faziam muitas coisas. Eu até vou ler para você na Bíblia. Mas só para começar,
eles praticavam a prostituição cultural e o sacrifício de crianças. Tá? O sacrifício infantil era uma prática muito comum entre aqueles povos e Deus abominava isso. Tá? Esse foi um dos motivos que levou Deus a destruí-los. Só que Deus não os destruiu por meio de Israel de uma hora para outra. Deus deu tempo de oportunidade. E aqui está um outro trecho bíblico que os ignorantes, que dizem que sentem repulsa pela Bíblia, não leem contextualmente antes de tirar uma conclusão. Aqui em Gênesis 15, verso 16, lemos o seguinte: na quarta geração tornarão para aqui os descendentes de Abraão, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Veja, apesar deles estarem praticando iniquidades, a medida ainda não atingiu o topo. E Deus ainda iria dar mais 4 gerações de oportunidades para eles. Para alguns teólogos, 4 gerações seriam 40 anos e para outros seriam 400 anos, que é o mais provável que seja. Então Deus deu cerca de 4 gerações de oportunidades para que eles parassem com a prostituição cultural e idolátrica e parassem com sacrifícios infantis. Deixa eu ler para você um trecho do comentário bíblico Adventício Sétimo Dia a respeito desse assunto. Está aqui na página 313, comentando o verso aqui, parte do verso 16 de Gênesis 15. Ó. Havia 2 razões fundamentais para a aparente demora no cumprimento da promessa divina em dar a terra aos israelitas. Em primeiro lugar, levaria tempo para os descendentes de Abraão se multiplicarem, a ponto de serem capazes de tomar a terra. Em segundo lugar, preste atenção nisso aqui, o amor e a justiça divina reclamavam para os amorreus um prolongamento de seu tempo de graça, para que eles ou outras pessoas não acusassem a Deus de injustiça e parcialidade quando chegasse o tempo para que fossem destruídos e sua terra fosse tomada. Em outras palavras, os hebreus não estavam prontos para possuir a terra e Deus não estava pronto para desapossar os amorreus, porque a medida da iniquidade deles não atingiu o topo. Há um grau de iniquidade fixado que as nações não podem ultrapassar sem incorrer no juízo de Deus. A profundidade da depravação e degeneração moral a qual os povos de Canaã haviam chegado na época de Moisés é revelada pela literatura mitológica desses povos, descoberta há algum tempo. Ela descreve seus deuses como seres cruéis e sanguinários, que se matavam e se enganavam uns aos outros, e cuja imoralidade era inimaginável. Como os antediluvianos e os homens de Sodoma, os homens de Canaã, como seus deuses, eram controlados pelas mais vis paixões. São descritos nos seus livros, olha aqui, sacrificando seus filhos, adorando serpentes e praticando rituais imorais em seus templos. Os santuários abrigavam prostitutos profissionais de ambos os sexos. Os amorreus, os mais poderosos dentre várias tribos cananeias, representam aqui todos os habitantes de Canaã. Então, querido amigo, não foi por falta de oportunidade que os cananeus e outros povos morreram. E não foi à toa. Se você ler Levítico 18 e Levítico 20, você vai se escandalizar. Eles não faziam apenas isso. Veja, eu disse apenas, né? Sacrifício infantil e prostituição cultural.
eles mantinham relações sexuais com os próprios filhos e avós com os próprios netos. Então eu vou lhe mostrar esses 2 capítulos bíblicos para você nunca mais falar besteira sobre a Bíblia, sem antes lê-la corretamente, ok? Levítico 18 e Levítico 20. Vou ler aqui um dos capítulos, tá? Vou ler Levítico 18 e depois você pode ler o 20. Em Levítico 18, primeiramente no verso 24, só para nós entendermos melhor, vou ler aqui na Nova Tradução na linguagem de hoje. Diz assim, ó: E Deus disse ao povo de Israel: não façam nenhuma dessas coisas, pois vocês ficarão impuros, como ficaram impuros os povos que eu vou expulsar da terra que vai ser de vocês. Os pecados daqueles povos fizeram com que a terra onde eles moravam ficasse impura. Por isso eu castiguei aquela terra, e ela está expulsando os seus moradores. Em algumas traduções está vomitando os seus moradores. Agora, o que Deus não queria que eles fizessem e que os povos pagãos fizeram? Por 4 gerações, Deus dando oportunidades para eles. Vamos lá. Deuteronômio capítulo 18, verso 3. Não sigam os costumes do povo do Egito, onde vocês moravam, nem os costumes do povo de Canaã, a terra para onde eu os estou levando. Não vivam de acordo com as leis desses povos. Agora segure-se na cadeira. Não tenha, verso 6, não tenha relações sexuais com uma mulher que seja sua parenta. Não tenha relações com a sua mãe. Olha o que eles faziam. Isso seria uma vergonha para o seu pai e também para a sua mãe. Verso 9. Não tenha relações com sua irmã, seja por parte de pai ou somente por parte de mãe ou somente por parte de pai. Olha o verso 10, que coisa abominável. Não tenha relações com a sua neta. Continua valendo o argumentozinho ateu de que Deus é sanguinário no Antigo Testamento? É destruído por completo, com uma breve análise da Bíblia. Não tenha relações com a sua neta, isso seria uma vergonha para você. Verso 11, não tenha relações com a sua irmã por parte somente de pai. Olha o verso 13, não tenha relações com a sua tia. Verso 16, não tenha relações com a sua cunhada. Verso 15, não tenha relações com a sua nora. Veja o nível de depravação desse povo, e Deus tolerou-os por 4 gerações. E você vai me dizer que o Deus do Antigo Testamento não é amor? Só quem desconhece a Bíblia para fazer uma afirmação dessas mesmo. Outro texto, verso 21. Nenhum pai deverá entregar o filho ou a filha para servir o deus Moloque. Isso seria profanar o santo nome do Senhor, o santo nome de Deus, o Senhor, porque eles matavam, sacrificavam os filhos. Olha o verso 23. Ninguém, homem ou mulher, deverá ter relações com um animal. Isso é uma imoralidade e a pessoa fica impura. Então, por cerca de 4 gerações, Deus tolerou as piores barbaridades, dando tempo para que esse povo se arrependesse, porque a medida da iniquidade deles ainda não tinha atingido o seu topo. Em alguns casos, as crianças eram poupadas porque elas não estavam naquele nível de depravação dos pais. Noutros casos, as crianças não eram poupadas porque já estavam naquele nível de depravação dos pais. Imagine os pais fazerem sexo com eles, os avós, os tios, os irmãos. Imagine eles vendo os pais sacrificando os irmãos ao deus Moloque, por exemplo. Então, para falar mal da Bíblia,
a pessoa deveria, no mínimo, conhecer o contexto geral e amplo das Escrituras. A pessoa não deve sair por aí tagarelando, falando mal do Antigo Testamento, dizendo que a Bíblia é genocida, né? Que a Bíblia é racista, e seja lá o que for. Não, a Bíblia não tem nada disso. Se você estudá-la contextualmente, você verá que Deus fez tudo o que podia ser feito para ajudar aqueles povos. Mas aqueles povos se tornaram uma gangrena moral. E o médico divino precisou amputar aquele membro para que o resto do corpo não fosse destruído também. Então Deus é amor e Ele também é justiça. Você precisa ter esses dois aspectos do caráter de Deus em sua mente, do contrário você compreenderá muito menos ainda quem é o Deus Criador. E não se esqueça de uma outra coisa: não eram todos os povos a quem Deus ordenava que se tirasse a vida. Se você for para Deuteronômio 7, verso 1 e capítulo 20, versos 10 a 18, você vai ver que são nações específicas que praticavam essas aberrações. Outras que não praticavam essas aberrações eram totalmente poupadas. Que Deus abençoe a você no estudo da sua palavra. Que você possa ver que na Bíblia toda há um fio de sangue que vai do Gênesis ao Apocalipse, mostrando que o sacrifício substitutivo de Cristo é o centro de toda a Escritura. Mas que também você se lembre que o juízo de Deus sobre os povos cananeus é apenas um pequeno exemplo do juízo que Ele executará quando Jesus voltar. Se havia pena de morte naquele juízo contra os cananeus, imagine quanta pena de morte vai haver no juízo divino quando Cristo voltar. Então pare de querer entender a Deus pensando apenas num aspecto do caráter dele, porque aí você vai entendê-lo muito menos do que deveria. Nós já não entendemos a Deus, imagine você, que só quer ficar com a parte, ai, Deus é amor, Deus é bonzinho, Deus é sim e coisinha e tal. Por favor, amadureça, estude a Bíblia e aceite-a completamente como ela se apresenta, porque de acordo com 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça.